Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente com todos e todas para pensarmos um tema de extrema importância quando falamos de educação bilíngue para surdos. Hoje a gente vai discutir os princípios da alfabetização e letramento, mas agora aplicados à realidade do surdo sinalizante. Então vamos pensar nessa aula de hoje, nesse encontro, alguns princípios, alguns métodos que conseguimos aplicar e, ao mesmo tempo, de que modo que diferenciamos algumas estratégias que utilizamos com crianças ouvintes e outras que precisaremos aplicar especificamente com estudantes surdos. Então, nosso tema de hoje é a gente pensar práticas e princípios e principais métodos de alfabetização e letramento voltado para estudantes surdos sinalizantes. Antes de entrarmos nessa temática propriamente dita, é importante que tenhamos em mente algumas reflexões iniciais e algumas perguntas que vão guiar o nosso entendimento quando falamos de práticas de alfabetização e letramento nessa perspectiva bilíngue. A primeira é a gente entender qual que seria, então, quando a gente fala em educação bilíngue, qual seria a primeira língua dos surdos, ou seja, qual língua assume esse status, esse papel de primeira língua. Quando pensamos a língua que circula socialmente, que língua é essa? Que língua que assumirá essa perspectiva de segunda língua para o estudante surdo brasileiro? No caso da língua portuguesa, que é a língua que circula socialmente, como que esse ensino deve se dar? Através de quais princípios, através de quais métodos, quais são as compreensões necessárias? E por fim, quando falamos em ensino de português escrito, quais seriam os principais métodos, estratégias e materiais didáticos que podemos adotar ao longo desse processo de alfabetização? Então, essas são algumas questões que vão guiar a nossa videoaula de hoje, que vão guiar a nossa discussão para este momento. E esperamos que ao final dela vocês tenham uma reflexão sobre as mesmas, né, sobre essas questões, e consigam, de certa forma, respondê-las. Para iniciarmos as discussões sobre a temática, nós trazemos aqui uma frase de Paulo Freire, que foi um grande pensador na área da alfabetização. Ele disse: leitura do mundo precede a leitura da palavra. A partir, dessa fala do Paulo Freire, nós podemos concluir que para que exista a leitura da palavra, esse processo de codificação e decodificação da palavra que nós já aprendemos no, nos vídeos anteriores, é necessário uma leitura do mundo, é necessário um conhecimento prévio do mundo que embase para que essa leitura da palavra tenha sentido e significado, para as nossas práticas sociais. E diante dessa fala do Paulo Freire, nós temos uma questão apontada por Fernandes, que ela fala: quais são os grupos culturais de referência que permitem essa vivência linguístico-cultural das crianças surdas no contexto brasileiro? Então, nós trazemos essa reflexão da Fernandes para que a gente possa pensar. Os surdos têm essa possibilidade, eles estão tendo acesso a esse conhecimento do mundo com facilidade? É uma questão que a gente irá discutir ao longo do vídeo também. Como estamos pensando um processo de desenvolvimento linguístico em uma perspectiva bilíngue, é importante a gente frisar que o modo como se dá a aquisição da primeira língua, a língua de sinais, e o modo como se dá o aprendizado da língua portuguesa, eles ocorrem em perspectivas diferentes. Vamos ver como seria essa diferenciação? No caso da primeira língua, pelo fato dela ser a língua natural, a língua base de significação, a gente diz que ela se dá por meio de um processo de aquisição. Ou seja, é um processo natural, é um processo informal, que ocorre através de input linguístico, que ocorre através de interações com quantidade e qualidade de estímulo, de residual linguístico, ali entre um adulto e uma criança ao longo do seu processo de aquisição de linguagem. No caso do aprendizado, o aprendizado ele envolve um processo de sistematização, ou seja, trata-se de um processo formal
que vai envolver ali a produção de materiais didáticos, se pensar em métodos, pensar em estratégias, se pensar em recursos voltados para aquela finalidade, de modo que a pessoa consiga assimilar as propriedades linguísticas daquela língua, ela consiga assimilar o seu funcionamento. Então, quando a gente faz uma comparação entre esses dois conceitos, costumamos relacionar da seguinte forma: o conceito de aquisição ele se relaciona à primeira língua, ou seja, línguas que se desenvolvem no contato natural através do input linguístico. No caso do estudante surdo, o ideal é que isso se desse em língua de sinais. O aprendizado envolve um processo de sistematização, de formalização do ensino, aqui compreendendo o ensino da língua portuguesa como segunda língua. Então, sempre vamos falar em é, aquisição de primeira língua e aprendizado de segunda língua, entendendo que, nesse caso, como o português para surdos é numa perspectiva de segunda língua, temos que entender aí o papel que a primeira língua, a língua de sinais, também irá ocupar nesse processo de mediação, nesse processo de instrução. Por exemplo, quando vamos pensar a aquisição linguística, as pesquisadoras Quadro e Cruz, em uma publicação do ano de 2011, elas nos apresentam que o processo de aquisição linguística acontece de forma natural e espontânea, no sentido de que não é necessário nenhum tipo de intervenção, nenhum tipo de formalização. A criança, ela adquire a linguagem na interação com as pessoas à sua volta, ouvindo a língua ou as línguas que estão sendo usadas. Então, no caso da criança surda, quando vamos pensar nesse processo de aquisição, tendo em vista o comprometimento auditivo, será justamente uma língua visualmente acessível que irá possibilitar que essa criança tenha esse desenvolvimento linguístico. No caso, a língua de sinais, já que é a língua fisiologicamente, biologicamente acessível para essa criança. Então, quando a gente para analisar, por exemplo, no caso da primeira língua do estudante surdo, quando pensamos num contexto, por exemplo, de surdos que nascem em famílias de surdos, essa interação ela se dá de modo natural, já que há uma língua em comum entre a criança surda e os pais. Então, os pais vão utilizar uma língua que é acessível fisiologicamente a essa criança. Então, os pais vão estimular essa criança em língua de sinais. E esse processo de aquisição de linguagem se dará de forma natural. Mas a grande problemática é no caso de crianças surdas que nascem em famílias de ouvintes. No caso aí, cerca de 95%, de acordo com algumas pesquisas. E aí, nesse contexto, observa-se que, na grande maioria das vezes, não há o compartilhamento de uma língua em comum, já que os pais utilizam uma língua oral auditiva e a criança surda demanda uma língua visual espacial. Correio nos traz uma importante reflexão sobre o processo de alfabetização do português escrito de surdos. Ela ressalta a importância da língua de sinais seja introduzida desde a infância, né, o quanto antes possível, para que essa criança tenha uma base linguística fortalecida que auxilie no processo de aprendizagem da segunda língua. Ou seja, para que a criança seja capaz de aprender uma segunda língua, ela precisa ter uma base linguística. E no caso dos surdos, é necessário através da língua de sinais. Essa língua precisa estar estabelecida, né, no seu cotidiano, ela precisa estar fluente nessa língua para que ela possa ter essa língua como inferência para aprender o português escrito. Iremos iniciar agora uma reflexão sobre o aprendizado da língua escrita, né? Nós podemos constatar que esse aprendizado não é um processo natural, assim como acontece com as línguas naturais que a gente já viu, né? Que através do input, do contato, essa língua é adquirida. O aprendizado da língua escrita já é um aprendizado que passa por um processo de estudo formal da língua, né? Soares
explica que é um processo de muitas facetas, né, essa alfabetização da criança ouvinte. Então, envolve consciência fonológica e fonêmica, estabelecimento da relação fonema-grafema, habilidade de codificação e decodificação da língua escrita, conhecer e reconhecer o que envolve o processo de tradução de uma forma sonora da fala e gráfica da escrita. Então, são diversos fatores, né, diversos processos que são exclusivamente dependentes da audição. Então, nós podemos perceber como ocorre esse processo de leitura em ouvintes por um esquema muito interessante apresentado por Fernandes. Ela diz que no processo de leitura, a criança viu ali a palavra, então ela vai fazer a leitura através do auxílio da audição, ou seja, ela vai fazer o uso de uma rota fonológica, né? Ela vai fazer a recodificação dos sons em sílabas. Então, primeiramente, ela irá separar essas palavras em sílabas, né? Reconhecendo o som das sílabas, de cada sílaba, e depois fazer a junção dessas sílabas. Como a gente vê comumente, né, no processo de alfabetização de crianças ouvintes, quando elas estão começando a ler, elas leem pausadamente. É esse processo, né, de, por exemplo, quando ela vai ler a palavra boneca, ela lê boneca, e às vezes até faz a questão, né, do B, O, bo, N, E, N, K. Então, ela lê pausadamente porque ela está fazendo a leitura através dessa rota fonológica, da recodificação dos sons que ela conhece das sílabas. E aí, posteriormente, ela junta essa palavra. Então, ela lê boneca, boneca. Após esse processo, é necessário que, se ela sabe, se ela tem no seu dicionário mental o significado dessa palavra. No exemplo da palavra boneca, se ela reconhece a palavra boneca, o que significa essa palavra, houve a leitura. Se não, apenas a decodificação dos signos. Então, não trouxe ali um significado, apenas o reconhecimento da junção dos sons dessa palavra. Observe esse texto. Eu vou dar alguns minutinhos para que vocês possam fazer a leitura. Vocês conseguiram? Legal, né? A gente consegue ler mesmo se as palavras não tiverem ordem, né? E aí vamos fazer a leitura desse texto. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa qual a ordem das letras de uma palavra, de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e a última letras estejam no lugar certo. O resto pode ser uma total bagunça que você pode ainda ler sem problemas. Isto é porque nós não lemos cada letra isolada, mas uma palavra como um todo. O processo de leitura de surdos acontece de forma diferente dos processos de leitura dos ouvintes. Né? Esse primeiro contato, o contato inicial com a palavra, é feito através da visão. E aí, com isso, é feito o processamento através de uma rota lexical, ou seja, as palavras elas são processadas como um todo, né? Não há ali aquela divisão em sílabas relacionando com os sons, como ocorre, né, pelos ouvintes. Então, essas palavras é como se elas fossem fotografadas e memorizadas na mente, como um todo, né? A palavra toda. E aí, novamente, se tem um reconhecimento, né, desse conceito, foi feita uma leitura. Se ela conhece a palavra, né, ali como um todo, tem essa palavra na sua memória, mas ela não sabe o significado, ela fez apenas uma decodificação da palavra. Esse é um processo que nós vimos no slide anterior, né, que a gente já consegue
fazer essa leitura a partir da palavra como um todo, né? A gente não lê a palavra separadamente. Mas no processo de alfabetização de surdos também ocorre dessa forma. Então, quando a gente para estabelecer esse comparativo entre o processo de alfabetização e letramento de uma criança ouvinte e de uma criança surda, entendemos que elas passam por processos distintos, uma vez que a criança ouvinte ela possui o residual auditivo para se apoiar e a criança surda não. Então, no caso da criança surda, a autora Sueli Fernandes, em uma publicação de 2008, ela vem nos trazer que o português para surdos será sempre sem referência a estímulos ou a recursos linguísticos auditivos. Ou seja, a pesquisadora descreve que o processo de ensino de língua portuguesa escrita será caracterizado por uma realidade diferente para alunos surdos, para os quais o português será uma segunda língua sem referências linguísticas auditivas. Nesse sentido, como a criança surda ela não se ancora, ela não se baseia nessas pistas auditivas, já que ela não acessa a língua auditiva, o processo de ensino da língua portuguesa escrita para surdos, esse processo deve pautar-se no desenvolvimento de práticas de letramento, ou seja, será mediante os processos de leitura e de escrita que a criança surda terá contato com essa realidade linguística, com a língua portuguesa escrita. Ou seja, essas práticas de letramento, elas vão oferecer ao estudante surdo um conjunto de habilidades voltadas para a leitura e para a escrita. E essa leitura e escrita dentro de um contexto de produção, de um contexto de circulação. Ou seja, a criança surda ela vai ter acesso a esses textos no seu uso real. Mas quando a gente pensa em processo de sistematização, geralmente nos vem à cabeça pensar a adoção de um único método. Então, no caso do português para surdos, qual método vamos aplicar? Qual é o método que tem melhores resultados? Será que vamos ensinar esse português a partir de um conjunto de palavras isoladas, como por exemplo, casa, bola, gato, exemplificando somente essas palavras? Ou vamos utilizar como método essa relação palavra-imagem? Então, por exemplo, eu mostro a palavra casa em língua portuguesa, mostro uma imagem. Ou esse processo ele vai se dar nessa relação Libras, língua portuguesa. Então, eu mostro a palavra e eu mostro a casa. Vamos precisar entender nesse momento que não há um único método que a gente possa utilizar. Vamos entender que, a depender da necessidade do meu estudante, eu posso adotar diferentes estratégias. Então, por exemplo, uma criança que ainda não está em processo, que ainda não iniciou a aquisição linguística da Libras, e já está em contato simultâneo com a Libras e com a língua portuguesa, essa relação palavra-imagem pode funcionar. Uma criança que já tem contato com a língua de sinais, quando eu faço essa relação sinal-palavra, também pode funcionar. Então, esses exemplos nos deixam claro que eu, enquanto professor, não posso adotar um único método. Eu preciso adotar vários a partir da necessidade, a partir da demanda que esse meu aluno traz. Então, quando a gente pensa esse tipo de prática, esse tipo de propostas de ensino, estamos pautados em uma perspectiva de letramento. Ou seja, a primeira coisa que eu preciso refletir é que tipo de letramento, que tipo de prática eu pretendo propiciar ao meu estudante. Entendendo com base em Magda Soares que letramento é um conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e escrita em que os indivíduos se envolvem em seu contexto social. Então, de acordo com algumas pesquisadoras, como Carnop e Góes Lopes, será justamente por meio do contato com a leitura e com a escrita que os estudantes surdos eles vão relacionar as estruturas, regras e os usos que a gente estabelece para a língua portuguesa. Claro que tudo isso por meio de estratégias e recursos visuais. Desse modo, é necessário contato constante com os mais variados tipos de textos escritos em diferentes situações e que circulam em diferentes espaços sociais, já que se a gente entende que é por meio da leitura da escrita que o estudante surdo ele vai desenvolver a língua portuguesa, quanto mais textos eu ofertar a esse meu estudante, melhor será o seu desenvolvimento nessa língua.
Então, nesse trabalho com práticas de letramento, uma alternativa é a gente pensar quais gêneros textuais circulam, quais gêneros textuais esse meu estudante surdo ele tem contato. E aí, quando eu seleciono um determinado gênero textual, podendo ser um gênero formal, informal, literário, não literário, eu tenho algumas questões para pensar. E aí, a minha prática, a minha atuação enquanto professor será mediante a essas questões. Então, por exemplo, qual que é o contexto comunicativo desse texto? Onde que ele circula? Dentro desse contexto comunicativo, quais gêneros circulam aí nesse espaço? Trata-se de um contexto formal, informal? Eu preciso estabelecer uma ponte, uma relação com a língua de sinais, ou seja, esse mesmo gênero, ele já existe em língua de sinais? Então, por exemplo, uma notícia. Eu analiso primeiro o contexto de circulação dessa notícia, depois eu estabeleço uma ponte com a língua portuguesa, de modo a identificar como esse gênero se constitui em língua portuguesa, e aí depois eu vou pensar na língua portuguesa. Qual que é o propósito comunicativo desse texto? É somente para informar? É para argumentar? Qual que é o propósito comunicativo? E aí, finalmente, eu vou pensar na estrutura desse texto, ou seja, como que ele está organizado em termos de vocabulário, forma e estrutura linguística. Essas questões se assemelham a um passo a passo que nós, enquanto professores, podemos adotar, a depender da série que o estudante esteja matriculado. Então, por exemplo, se for no primeiro ano, geralmente vamos trabalhar com gêneros textuais que possuem uma complexidade menor, ou seja, gêneros mais simples. E aí, progressivamente, essa complexidade ela vai aumentando. Então, nesse processo de letramento de estudantes surdos, o trabalho com texto, ele vai oportunizar que a criança ela lide com diferentes formas linguísticas. Se eu, enquanto professor, levo para minha sala diferentes tipos, diferentes gêneros textuais, a criança ela vai reconhecer, ela vai ter acesso a essas diferentes formas de se expressar na língua portuguesa escrita como segunda língua. Daí a importância de eu, enquanto professor, considerar nas minhas aulas a presença de gêneros literários, gêneros não literários, gêneros do contexto formal, gêneros do contexto informal. Geralmente, a escola ela tende a ofertar somente gêneros considerados formais, gêneros cânones. Então, nós, quando professores de português como segunda língua para surdos, precisamos pensar também nesses gêneros informais. Que gêneros são esses que o estudante surdo ele demanda na sua comunicação cotidiana? Como um bilhete, uma carta, um anúncio, esses gêneros simples também. E aí o trabalho com texto, ele envolve praticamente três etapas. Uma primeira que é a seleção do texto, e envolve a gente considerar, por exemplo, que será justamente a leitura que vai possibilitar o aprendizado da língua portuguesa, que a criança acesse a língua portuguesa. Por isso, esses textos eles precisam ser originais e precisam circular também em diferentes esferas e contextos sociais. Então, eu, enquanto professor, não posso, por exemplo, para a minha sala de aula, produzir um texto artificial ou adaptar um texto. Eu preciso que o meu estudante ele tenha contato com esses textos originais que circulam de fato na sociedade. E no processo de pré-leitura, eu tenho que pensar em duas demandas, que aí são demandas do professor. Primeiro, eu preciso contextualizar visualmente esse texto. Então, eu posso contextualizá-lo no momento de quando eu realizo uma introdução, no momento quando eu faço a projeção desse texto. E aí, num segundo momento, eu começo a mediar as hipóteses de leitura desses estudantes, seja por meio da análise de uma imagem, seja por meio da análise do próprio título do texto. E aí, todo esse processo de contextualização e de mediação, ele tem que ocorrer primordialmente em língua de sinais. E aí, vamos para a terceira etapa, que é a leitura e a pós-leitura. Nesse processo, vamos entender que leitura e escrita são consideradas complementares. Então, elas sempre andam juntas. O aluno ele lê um determinado texto e o aluno produz esse mesmo tipo de texto. Porque será justamente por meio dessa associação que o estudante ele vai reconhecer e ele vai começar a utilizar a língua portuguesa, entendendo que essa língua ela tem uma função social, que a utilizamos com diferentes objetivos, em diferentes contextos. Iremos apresentar alguns exemplos de atividades que nós podemos usar com os alunos
em sala, né? E aí pode ser usado tanto com alunos surdos como alunos ouvintes, porque são atividades que trazem significado para a prática da leitura e escrita, pois tem relação direta com as experiências das crianças. Um exemplo é esse saco das novidades. A gente tem aqui o exemplo de um texto, né, que foi produzido a partir desse saco de novidades. É um saco que a criança leva para casa e ela traz um objeto do seu interesse. E a partir desse objeto é feita ali uma leitura, uma escrita coletiva em sala, né, e posteriormente uma leitura, para que todos os alunos apropriem desse processo. E aqui a Ana ela trouxe uma boneca. Então foi feito o seguinte registro do saco de novidade. Ana trouxe uma boneca de pano. Ela ganhou uma boneca da vovó no domingo. Foi a vovó quem costurou. Domingo à noite. Ana colocou a boneca em sua cama e dormiu com ela. Ana ainda não escolheu o nome para sua boneca nova. Então, a partir das discussões realizadas em sala com esse objeto, né, no caso que a Ana trouxe a boneca, foi feito um registro, né, com frases significativas para o processo de escrita, né, de aquisição de escrita e leitura dessa criança. Assim como a turma também pôde acompanhar, né, a produção desse processo. E aí, nesse momento, essas atividades a gente pode perceber que elas podem desenvolver a capacidade das crianças se expressarem, né? Pois ali teve esse momento em que a criança contou sobre esse objeto, né? Ela expôs o pensamento de forma clara e organizada. Ela usou ali de marcadores temporais, né? Quando ela disse que foi domingo, à noite que ela recebeu essa boneca, que ela dormiu com a boneca, então ela relacionou, né, esse momento de dormir com esse marcador temporal de noite, um dia da semana, né? E a partir desse objeto também pode se propor desenhos, textos em grupos, né? Dependendo ali do nível de apropriação da escrita dessa turma. Nós temos aqui outro exemplo de atividade para ampliação do vocabulário. E aí a gente pode montar, né, diferentes tipos de jogos de memória, por exemplo, usando através de imagens com sinal, né, o desenho do sinal da palavra. Aqui podemos observar, né, o sinal de ovo para relacionar com a imagem de ovo, o sinal de bala para relacionar com a palavra bala. Então, a gente pode relacionar sinal e imagem, sinal e palavra escrita no português, o alfabeto manual e a palavra, né? Que como a gente tem o exemplo de bolo, temos ali as palavras, as letras do português e as letras da Libras, né? Da datilologia. E como também relacionar gravuras com a palavra em português, para trazer esse significado, para trazer o conceito dessas palavras, para que essas palavras não sejam trabalhadas de forma isolada, e sim relacionando palavra, sinal, conceito, datilologia, né? Para que traga um significado e relacione também as duas línguas. A língua de sinais, né, que já deve ser dominada pelas crianças, como também a escrita do português como segunda língua. E aí, para isso, a gente pode usar, né, atividade de configuração de mão, atividade de substituição da língua portuguesa pela datilologia, ou vice-versa, né? Palavras escritas com datilologia que precisam ser completadas com as letras do português. Então, essas palavras, elas são trabalhadas no objetivo de ampliar o vocabulário, né? Que a criança possa reconhecer como que esse sinal é em português, como que essa palavra é em Libras e fazendo essa relação entre as duas línguas. Um outro exemplo de atividade que pode ser proposta é justamente a produção textual a partir de roteiros visuais
ou roteiros que possibilitam ali uma escrita coletiva. Então, por exemplo, na primeira imagem, a criança ela pode observar ali, ela pode analisar uma sequência de imagens, uma sequência de ações sendo construídas. Então, uma criança que estava caminhando, essa criança tropeça em uma pedra e essa criança cai. Então, primeiro, o professor ele faz esse processo, esse trabalho de leitura da imagem, tendo ali a Libras como língua de mediação. E aí depois, construída ali a sequência de ações, essa mesma informação é transposta para a língua portuguesa, podendo ser dada de modo individual, podendo ser dada de modo coletivo. Uma outra possibilidade também muito interessante é o que acontece na segunda imagem, onde a primeira etapa da atividade envolve a sistematização do vocabulário, ou seja, envolve o estudante reconhecer todo o vocabulário que constitui a imagem. Então, para isso, ele precisa inicialmente analisar essa imagem. E ele vai reconhecer palavras como vassoura, tecido, almofada, cadeira. Então, isso também pode se dar, esse processo de sistematização e reconhecimento de vocabulário, pode se dar de modo coletivo. E aí, esse estudante ele passa a nomear esses objetos. Ele reconhece objetos em língua de sinais, o reconhece em língua portuguesa, e aí, no momento quando esse estudante vai produzir um texto, essa atividade se torna muito mais fácil, já que houve um processo de sistematização do vocabulário, um processo de sistematização pela língua de sinais. Uma outra possibilidade, e que é muito importante quando a gente pensa o, é, o ensino bilíngue de estudantes surdos, é a presença da literatura surda. Então, essa literatura surda ela pode se dar ali materializada em língua de sinais, ela pode se dar também materializada na língua de sinais escrita, sign writing, por exemplo, ou na própria língua portuguesa. Então, quando pensamos da, os clássicos das obras adaptadas para a comunidade surda, a exemplo da Cinderela surda, Patinho surdo, Rapunzel surda, essas obras elas são em sua maioria materializadas tanto na Libras escrita quanto na língua portuguesa. Então, uma possibilidade é o professor também estabelecer uma relação, como que a informação é registrada em sign writing e como essa mesma informação é registrada ali em língua portuguesa, entendendo que será mediante as práticas de leitura da imagem, estímulo e discussão em Libras, e vamos chegar ali à leitura em língua portuguesa e a produção escrita também em língua portuguesa. Então é um processo que envolve reconhecermos aí a presença da primeira língua e também o papel, quais as habilidades, os objetivos que visamos alcançar ali na segunda língua. Para o processo de alfabetização e letramento de surdos na língua portuguesa como segunda língua, é preciso pensarmos em algumas questões. Por exemplo, o método de avaliação. O método de avaliação das crianças surdas do português escrito deve ser o método de avaliação de segunda língua. Nós não podemos comparar o desenvolvimento do aprendizado dos surdos, que têm o português como segunda língua, com os ouvintes que têm o português como primeira língua. Nós precisamos usar métodos de avaliação de segunda língua para perceber o desenvolvimento do aprendizado dessas crianças do português escrito. Uma outra questão é que todos esses conteúdos, de português, o ensino do português escrito deve ser mediado através da Libras. Ou seja, a mediação deve ser através da língua usual da criança surda. Precisamos pensar em novas estratégias de ensino, estratégias de ensino que tenham relação com o cotidiano, com o conhecimento de mundo das crianças. Pensar nas experiências dessas crianças para que tragam significado, e sejam estratégias condizentes também com a cultura surda. Nós precisamos pensar em produção de material visual, Uma das questões que a gente propõe aqui no curso também é a gente produzir esses materiais, ou seja, através dessa perspectiva da pedagogia visual, a gente pensar em estratégias mais visuais, com elementos diversos, por exemplo, imagens, gráficos, tabelas, vídeos, jogos, o próprio corpo, que tragam ali uma
relação, uma interação mais visual. Essas práticas irão contribuir não só para o aprendizado da criança surda, mas também de toda a turma, né? Dependendo do contexto que essas crianças estão inseridas. Nós precisamos também conhecer a estrutura linguística da Libras, para que a gente possa fazer essa análise nessa perspectiva contrastiva, ou seja, refletir sobre como esses produções, né, como essas produções em português escrito serão produzidas em Libras e vice-versa, né, para que a criança possa refletir a análise, né, dessas duas línguas, a comparação da estrutura linguística da Libras e da estrutura linguística do português. Então, os professores, né, que atuam com o ensino de português como segunda língua para surdos precisam também conhecer essa estrutura linguística da Libras. Como nós já refletimos, né, ao longo dessa aula, dessa necessidade de trazer práticas de leitura e escrita que estejam relacionadas com as práticas culturais e sociais do povo surdo. Lebedev traz isso muito claro em uma citação em que nós precisamos pensar como os surdos leem e interpretam o mundo, a partir, né, das suas singularidades linguísticas e culturais. Ou seja, nós devemos pensar como os surdos utilizam socialmente e culturalmente a língua escrita, para que a gente possa proporcionar práticas de leitura e escritas condizentes, né, com a cultura surda, para que traga significado, né? A gente já viu aí ao longo dessas nossas aulas a fala, né, da Emília Ferreira, dessa importância do uso social e do significado social da escrita para as pessoas. Então, nós também precisamos pensar sobre isso nas práticas de leitura e escrita para surdos. Finalmente, trazemos agora algumas reflexões finais, alguns pontos que julgamos serem primordiais para que vocês se recordem sempre. Então, o primeiro é que a língua portuguesa escrita é aquilo que o estudante surdo consegue visualizar. Então, esse processo de visualização do texto, ele deve se dar mediante a língua de sinais e tem que ocorrer por meio de textos escritos, por meio de formas visuais, de formas explícitas, onde a criança consegue acessar aquela língua escrita. Como a Libras ela assume a perspectiva de primeira língua, essa será a língua de mediação, a língua pela qual o ensino se dará, a língua pela qual a interação na sala de aula também se dará. E associada a essa língua de sinais, vamos pensar formas visuais de contemplar esse texto. E além disso, quando estabelecemos ali um processo de ensino da língua portuguesa, esse ensino ele sempre se dá de modo comparativo com a língua de sinais. Então, se eu estou explicando o funcionamento de um determinado verbo na língua portuguesa, por exemplo, eu estabeleço uma ponte com esse mesmo verbo na língua de sinais, para que a criança consiga assimilar. Libras é uma língua em uma determinada modalidade e a língua portuguesa é uma outra língua. O trabalho com o estudante surdo, no caso da língua portuguesa, sempre se dará por meio de práticas de letramento, ou seja, a partir da leitura e da escrita. Daí a necessidade de que tenhamos ali que diferentes gêneros textuais circulem na sala de aula, gêneros formais, informais, literários, não literários, dentre outros. E, finalmente, leitura e escrita são sempre complementares. Então, o aluno ele precisa ser exposto, ele precisa ser estimulado a desenvolver uma prática de leitura em língua portuguesa. Em contrapartida, ele precisa também produzir textos, porque será por meio da produção que eu consigo avaliar de fato se esse meu aluno está se apropriando dessas regras, desses usos que foram abordados, que foram sistematizados em sala de aula. Essas são algumas das referências que adotamos para produzir essa videoaula. Agradecemos a atenção de todos e desejamos ótimos estudos.